Marcos capítulo 6, a primeira multiplicação dos pães. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus falou então para eles: venham comigo para o deserto, um lugar deserto, e descansem um pouco. Então eles foram de barco, em particular, foram para um lugar deserto. Mas muitos reconheceram Jesus e os discípulos e os viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse é um lugar deserto, e já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus, porém, respondeu: deem vocês mesmos algo para comerem. Os discípulos lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Ele perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem toda a multidão se sentar em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Ainda em Marcos capítulo 6, Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida da situação em que Jesus distribuiu os pães e os peixes, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, fossem à frente de Jesus, para a cidade de Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. Depois de se despedir, subiu para um monte para orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do lago e Jesus estava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento cessou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Jesus tinha acabado de fazer o milagre dos pães e peixes, estupendo, para todo mundo ver, e eles ainda tinham pouca fé em Jesus. Achavam que era algum poder, talvez limitado, que ele tinha ali, mas logo depois Jesus faz essa prova no barco, e eles não tinham ainda toda a fé que era necessária. Pois bem, depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré e ancoraram por ali. Genezaré é no lado oposto de Cafarnaum, quando atravessa o mar da Galileia. Assim que eles desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, as pessoas levavam os doentes para as praças. Eles suplicavam-lhe que, ao menos, pudesse tocar na borda do seu manto,
e todos os que nele tocavam eram curados. Nessa passagem da multiplicação dos pães, eu vejo muito forte a demonstração de Jesus de que ele pode sustentar o seu povo, tanto do lado espiritual quanto no lado físico, e que ele usa a colaboração tanto daqueles que deram os pães e os peixes, eram 5 pães e 2 peixes, né? Também a colaboração dos discípulos, dos apóstolos, para distribuir esses pães. Então a gente vê que, como Jesus está vivo até hoje, isso toca muito no meu coração de que a gente tem que fazer isso como discípulos, como doadores dos pães e dos peixes, e como discípulos na distribuição desses pães e peixes. Então a gente tem que ser usado por Jesus, né? Fazer isso em nome de Jesus, alimentar essa multidão e não deixá-las sem esse provimento, tanto físico quanto espiritual. O discípulo falava para as multidões irem comprar comida em outro lugar e depois retornarem para ouvir mais a palavra. E Jesus falou que não. E ele ia naquele momento, não é sempre, né, na vontade de Deus, mas naquele momento ele ia sustentar o povo. Então isso é muito bonito, é prova de que quando a gente suplica, quando a gente está interessado, ouvindo a Deus, ele pode fazer essas maravilhas, esses prodígios, na vontade dele, no tempo dele, mas que isso é possível. É isso que ele mostra aqui pra gente, né? É o que eu sinto. E quando ele caminha sobre as águas, o que me vem de inspiração é que ele vem exercitar essa fé, comprovar essa fé. Então ele acabou de fazer um milagre com todo aquele benefício que eu acabei de falar pra gente, né? De demonstração, de que pode alimentar todo mundo e tal. Mas, obviamente, também comprovando que ele é Deus, porque aquilo ali é um milagre. Então, não era algo, nenhum poder como qualquer outro mágico, ou alguém de qualquer outro tipo de pessoa poderia fazer. Ele está fazendo como Deus. Ele está associando esses milagres dele à palavra. Então, mostrando que ele é o Filho do Homem. Então eu vejo que quando a gente, depois de ouvir a palavra, de ver os milagres, ou saber dos milagres, duvida como eles duvidaram ali no barco, a gente está caindo, a nossa fé está fraca. É exatamente isso que Jesus foi testar ali e comprovou. Que mesmo ouvindo a palavra e sendo alimentado e sendo parte do plano, inclusive, né? Os discípulos eram parte daquele plano de milagres de Jesus, foram usados para isso. Ainda assim a fé era fraca. E é isso, então a gente tem que ouvir a palavra, também agradecer pela provisão material que Deus dá pra gente junto com a palavra, e não deixar que a nossa fé se enfraqueça, porque não tem porquê, no fundo, se a gente observar, pela provisão e pela palavra, nós somos sustentados por Deus. Quando ele aparecer nas águas na nossa frente, que a gente reconheça. É difícil, nós somos seres humanos, assim como os apóstolos também eram. Mas Deus vem dessa lição e nos desafiar nesse sentido, para que nós cresçamos em fé. Muito obrigado, Senhor, por essa inspiração de hoje, pela Tua palavra. E mantenha-nos sempre com fé na Tua palavra e nas Tuas provisões, acreditando que Tu és o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.